Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Coração Rubro-Negro. E galera, grande vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. E eu vou trazer para vocês hoje a galera do Linha de Passe da ESPN falando tudo que rolou nesse grande jogo, nessa grande vitória que colocou o Flamengo novamente no primeiro lugar aí, né, na ponta do Campeonato Brasileiro novamente, galera. E é isso aí, eles vão falar aqui sobre como o Felipe Luiz está fazendo aí para suprir algumas perdas, né, que ele teve. E também vou falar aqui sobre a chegada de novos reforços, galera. Flamengo contratando muito aí nessa janela para poder aí tapar os buracos aí da saída do Gerson, do Wesley, né, e de alguns que estão lesionados. Então é isso aí, galera, você vai ficar por dentro de tudo que rolou nesse jogo, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal, tá bom? Se inscreva aí, nos ajude a bater a meta de 6.000 inscritos, tá bom? Deixe seu like no vídeo para ajudar, ative o sininho da notificação, compartilhe o vídeo e também não se esqueça de hypar o vídeo, galera, porque hypando o vídeo você também nos ajuda a ter mais relevância no YouTube. Então bora ver aí que a galera do Linha de Passe aí da ESPN falou sobre esse jogão, com mais uma vitória do Mengão. E depois do intervalo, o jogo ficou diferente. O jogo ficou mais devagar, ele ficou mais lento, mais truncado. E o Flamengo é um time muito perigoso, porque quando as coisas não estão funcionando coletivamente, e é difícil ver o Flamengo não funcionar coletivamente, e eu atribuo a essa sensação hoje a marcação que o Atlético fez, muito bem feita na maior parte do tempo. São muitas as maneiras que o Flamengo tem de machucar o adversário, seja com um lance individual, hoje não aconteceu, seja com uma jogada de bola aérea. Os zagueiros do Flamengo são atacantes. A gente já pode dizer que os zagueiros são atacantes, se não me engano é o 10º gol de um jogador de defesa. Isso. E tudo bem, zagueiro, efetivamente. Tudo bem, são jogadas aéreas na maior parte dos lances, né? Só que não é aleatório. E os zagueiros do Flamengo são ótimos cabeceadores, eles saltam muito e eles são muito bons na finalização. O gol de hoje é um gol que a bola entra com uma violência difícil da gente ver depois de um cabeceio. E o Flamengo ganha assim, também assim. Então o Cruzeiro vacilou, e é uma vacilada forte do Cruzeiro, né? Em casa contra o Ceará, ganhando o jogo. E o Flamengo não bobeia. A gente falava na semana passada que dos postulantes ao título, o Cruzeiro, teoricamente, era quem tinha o desafio mais fácil contra o Ceará em casa, o Vozão numa sequência ruim. Isso às vezes atrapalha, né? Porque eu acho que em termos de mobilização, do jeito que o Cruzeiro vinha, eu sei que a gente está iniciando o programa falando do Flamengo, mas do jeito que o Cruzeiro vinha, a proposta de superar o Ceará em casa realmente não parece um problema muito grande, né? Só que se transformou nisso. E ajudou o Flamengo, que entrou já sabendo que era vencer. Empate já colocaria em primeiro lugar. A vitória melhor ainda, né? E a bola parada tem sido mesmo um ponto fortíssimo do Flamengo. Ô Jailson, a vitória contra o Fluminense veio assim, contra o Bragantino veio assim, agora contra o Atlético. Lembrando que temos na quinta-feira já o reencontro das duas equipes pela Copa do Brasil, né? E até por isso algumas mudanças podem ser explicadas pensando na Copa do Brasil, né? Então, por exemplo, talvez o Luiz Araújo não tenha saído jogando, ou o Natanael, porque os técnicos vão querer preservar para o jogo de quinta-feira. Mas que a gente falava, bola parada do Flamengo não é mole não, hein? Boa noite. Boa noite, Edu, boa noite aos companheiros, boa noite ao Fã de Esporte. A gente fala, o André lembrou muito bem, Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz, né? O Danilo, se eu não estou enganado até... Não, ele faz o gol contra o Chelsea também, jogada de bola parada. Então são jogadores que realmente... O Léo Pereira também já fez algumas vezes. Então são jogadores que realmente, quando o Flamengo geralmente está com algum tipo de dificuldade para criar as suas jogadas, eles acabam resolvendo na bola parada. O Léo Pereira mesmo, na semana passada agora contra o Bragantino, aquilo ali é uma jogada ensaiada, porque o Léo Pereira tá na meia-lua, na hora que vai ter a cobrança da falta, e ele sai correndo, tanto que não teve nem dúvida de que ele estava em posição legal, que já é uma jogada ensaiada. E nessa falta de hoje é a mesma coisa. O Alacian estava com o Pedro ali, eles fingindo um desentendimento com o adversário, e vem o Léo Ortiz e sobe sozinho. E o Luiz Araújo pega bem na bola, né? É aquela batida rápida, né? Não é aquela batida balão, é aquela batida rápida para dentro da área, justamente para conseguir pegar o zagueiro vindo de frente. Aí tendo um bom fundamento, como o André disse também, né? Quase fura a rede ali do Maracanã, impossível o Everson pegar. Mas eu tô com o André no sentido do Atlético Mineiro no primeiro tempo. Eu achei que
que a armação que o Cuca fez do Galo, um 3-4-3 ali, uma linha de 3 zagueiros, Júnior Alonso saindo mais pelo lado esquerdo, Scarpa à frente dele, pelo lado esquerdo também, não ficando no meio campo, nem pelo lado direito, que é onde ele geralmente, para justamente ser lançado nas costas da defesa do Flamengo, e o Hulk ficando ali como se fosse um armador, um pouco mais recuado para tentar pegar, provavelmente quando o Rony conseguisse vencer esse foi o lance mais doido do jogo. A bola bate no travessão e volta. Os 2 primeiros lances, né, as 2 bolas na trave, não, na verdade não foi um pouco desligado. Mas é isso, um jogo com poucas oportunidades, o Flamengo tentou circular ali, tentou usar o Pedro também pode ser um ponto da nossa discussão hoje, marcou bastante, mas aí acaba sendo definido com a bola parada e o Flamengo reassume aí, né, a liderança do Brasileiro. É isso. Herói na classificação contra o Atlético Bucaramanga na Sul-Americana na quinta-feira. Aliás, o motivo para o jogo ser domingo à noite, né? Para ter o intervalo entre as partidas. E a gente falava de 2 equipes, até eu lembro que eu conversei com o André Kifuri sobre isso, 2 equipes que vinham de problemas de salários, as vaias na quinta-feira, especial para o Rony e para o Scarpa. O Jailson estava lá na Arena MRV, acompanhou tudo muito de perto. Mas, assim, me parece, Elton, que essa crise do Atlético vai sendo solucionada, a promessa de pagar os salários até o final dessa semana, e os jogadores conseguiram reagir a essa crise. E o caso Pedro também parece ter ficado para trás, mais uma vez ele sai escalado como titular do Felipe Luiz. As crises tentando ficar de lado, os 2 times, e fazendo um jogo legal, como a gente viu. Boa noite. É isso, Edu. Boa noite para você. Me escalaram aqui para não deixar você ficar solto aqui. Eu achei de uma maldade, mas, enfim, eu não concordo com isso. Boa noite, companheiros. Boa noite. Prazer estar com o Jailson pela primeira vez. Vai ter trocadilho aqui também? Não, eu acho que não é o momento, inclusive. Mas eu acho que... Aqui é outra linha. Aqui é outra linha. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu acho que... Então, eu acho que, olhando para o ponto de vista do Atlético, né, a gente falando de crises, a gente fala que o Flamengo tem microcrise todo dia. Mas quando você interfere no financeiro, essa crise já é muito maior, né, principalmente para um clube que se colocou nas últimas temporadas para ser um modelo, né, de administração, de gestão, de uma SAF genuinamente brasileira. E a gente sabe que, no fim das contas, defeitos acontecem em associação e SAF brasileiras. E a gente já viu isso acontecer aqui no Brasil. Mas, olhando para esses 2 jogos, dentro de campo tentando jogar. Só que é um Atlético que, desde a volta do futebol brasileiro no Mundial, é um time extremamente dependente do Hulk. O Hulk fez gol olímpico, o Hulk fez gol de falta, o Hulk fez gol de pênalti em tempo normal, pênalti em cobranças, né, de penalidades, como aconteceu no jogo contra o Bucaramanga. É um time que o ataque não tem funcionado como o potencial dos jogadores, o Júnior Santos, o meio-campo que consegue, é um meio-campo de chegada também, o Scarpa. A volta do Coelho. Do Coelho, que é um bom jogador. Aliás, o lado esquerdo do Atlético deu muito trabalho ao lado direito do Flamengo. Acho que a montagem, inclusive, do time titular do Flamengo... É claro que Felipe Luiz trabalha com diversas alternativas e a gente viu pouco o Atlético jogar com 3 zagueiros. Nos últimos jogos, muitas formações, né, com 4-4-2, 4-1-4-1, como foi o último jogo. Jogou no 4-3-3 contra o Bahia, jogou no 4-5-1 no jogo anterior. Então é um time que tem variado, mas sempre com linha de 4. Esses três homens, né, com o Scarpa aberto de um lado, principalmente, né, fazendo essa função aberto de um lado, o Coelho quase que como um ponta, mas muitas vezes dobrando como ala também. A montagem do time do Flamengo, que superou essa crise do Pedro, foi muito mais para tentar construir do que abrir a defesa do Atlético, né? Porque você tem o Bruno Henrique de um lado, muitas vezes trocando até de posição, né, com o Arrascaeta caindo mais pelo lado esquerdo. Do lado direito, um cara que não é o titular da posição na ponta direita, que é o Gonzalo Plata, que muitas vezes jogou com falso 9 também. Um ataque muito móvel para tentar abrir essa defesa. Eu achei interessante porque a gente está falando de um Flamengo que
tem encontrado soluções para vencer jogos difíceis. Porque a gente sempre fala que a bola parada do Palmeiras é espetacular, mas o Flamengo está construindo um repertório. Mas eu também vejo um Flamengo tentando jogar de uma maneira diferente, de acordo com o adversário, com as peças que tem no banco de reservas. E eu acho que esse ataque muito móvel, por mais que o Pedro fosse o cara um pouco mais fixo, também traz um leque de opções para uma temporada onde o Flamengo tem 3 títulos a disputar. Agora, dá para garantir quem é o titular do Flamengo? Porque, assim, o Felipe Luiz vai mexendo as peças, né? Vai trocando os pontas. O Pedro... Aliás, eu queria saber de vocês a opinião daqui a pouco sobre o Pedro, né? Já a gente vai para o Maracanã também ouvir o Felipe Luiz. Se correspondeu, se não correspondeu. Mas queria falar sobre isso. Como o Felipe Luiz mexe as peças e, às vezes, é até difícil falar o 11 titular, né, Gerson? Não, tem um time titular, sim, só que é por... Plata, hoje, ele é reserva por conta da volta do Pedro, porque ele estava utilizando o Plata e o Bruno Henrique, né, em muitas ocasiões ali na frente. Como o Pedro está de volta, ele tende a botar o Pedro. Então, essa é a questão. Henrique. E o Pedro é titular, então? Na função de 9 só tem o Pedro. O elenco do Flamengo, para mim, ele coloca o Juninho, mas é outro perfil, mas ele coloca o Juninho por ali também. Mas na função de camisa 9 mesmo, só tem o Pedro no elenco do Flamengo. O Juninho é um cara que faz a função, mas não corresponde. Ele bota o Bruno Henrique ali também, o próprio Plata, como você bem falou, também entra por ali, mas o Plata é um cara que joga mais na movimentação, joga um pouco mais aberto. O Felipe Luiz, eu sinto que ele vai tentar testar alguns jogadores na função do Gerson, que é a função ali aberta pelo lado direito, que é a função, para mim, que está em aberto ainda, né, nesse time do Flamengo. Então, assim, acho que ele vai tentar descobrir um jogador para jogar por ali. O Luiz Araújo pode ser esse cara, até porque o Luiz Araújo estava jogando muito bem. Mas acho que o Felipe Luiz ele vai dosando. Por exemplo, você estava falando de minutagem, hoje ele deu uma segurada no Luiz Araújo em relação ao tempo de jogo. O próximo, para mim, é o Jorginho. Nos últimos 4 jogos, o Jorginho jogou 90 minutos. O Jorginho se apresentou... É isso. Treinou, impressionou bem, jogou como titular o Mundial, não saiu mais do time e joga todas. Exatamente. E o tempo todo, os 90. Isso. E uma questão em relação a ele era, olha, o futebol brasileiro é diferente, calma aí, né? Ele não está acostumado com... Eu continuo achando que tudo isso é verdade, mas acho que pouca gente imaginava que ele ia chegar e estrear da forma que estreou, porque assim, ele de fato comanda o Flamengo em campo, né? É uma coisa assim, um jogador que tem uma visão para jogar e uma inteligência para tomar decisão, são habilidades raras. Tem um contra-ataque que ele salva com o carrinho, isso, que é uma visão de jogo espetacular. Claro, porque aí é uma questão de posicionamento, né? Ele é um cara que joga, às vezes até bastante recuado, vendo os 2 times à sua frente, então ele é um marechal mesmo, sabe assim, uma coisa... de comando. É muito interessante ver, porque ele é muito bom jogador. Eu acho, André, Agora, desculpa, tem Copa do Brasil, né? Sim. De novo, contra o Atlético. Viagem para Fortaleza. Contra o Atlético. Primeiro jogo de novo no Maracanã, quinta-feira. Ele já sabe o que vai acontecer. Talvez ele já... Luiz. O Felipe já sabe. A gente não. É mais do mesmo que a gente viu hoje. Não há motivo do Cuca alterar a forma de jogar. A gente não tá, hoje, se fosse 5-0... O 1-0 são 3 pontos. Sim. Na Copa do Brasil fez diferença. Claro. E o Galo veio com uma formação para não deixar o Flamengo ter superioridade no setor que ele se organiza bem. E não deixar o Jorginho também administrar o jogo numa posição um pouquinho mais recuada, mas que ele enxerga tudo. Mas em relação a ele, Calçade, se ele jogar contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, ele não vai jogar a volta, né? Ou talvez ele não jogue no fim de semana. Porque assim, o cara parece que ele tem 20 anos. Eu fui até estar pegando a minutagem, os últimos 90 minutos. Isso aí. Então, acho que o copo meio vazio dele virou meio cheio, porque a temporada dele na Inglaterra não foi de muitos minutos. Sim. Então, acho que isso também ajuda ele a ter um pouco mais de tanque cheio, né? Do Flamengo, do próprio Felipe Luiz na posição, né? Porque perde o Pulgar machucado e o De La Cruz não consegue ter uma sequência também. E a gente não... Aí o clube, não sei se o clube vai divulgar isso, mas tem jogador que tem uma recuperação, mesmo com a idade mais avançada, sim, muito melhor do que às vezes um jovem. Então ele tem essa capacidade de regenerar
outros têm dificuldades, né? Aparentemente ele está num caminho extraordinário, mas para a Copa do Brasil, eu imagino que o Flamengo hoje assim, a gente pode errar, mas se você tem que tirar o Jorginho, tiraria do jogo de hoje, não do jogo da semana que vem, na Copa do Brasil. Também. Agora, se a gente está falando aqui do Jorginho, baita contratação, daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, a apresentação do Emerson Royal e do Saúl, né, que já foram apresentados para a nação. Agora, o Arrascaeta ficou devendo, Calçado? Ele não tá jogando o que ele poderia jogar. A gente pode, se quiser atribuir a ausência do Gerson, não deixa de ser um bom motivo para explicar. Mas o Arrascaeta já mostrou que ele tem condição de, independentemente do time que está escalado, está no entorno dele, de jogar mais. E eu vejo ele um pouquinho abaixo do que ele pode jogar. Acho que não só hoje, né? Já tem uma sequência. Não, ele já vem. Né? E é um Flamengo, hoje você tinha o Pedro é uma referência para ele. O Plata e o Bruno Henrique com muito movimento, né? Nos dois lados. Você não prendia necessariamente o Bruno ao lado esquerdo, o Plata ao lado direito. Então, assim, a área tinha uma densidade maior, né? Você tinha mais jogadores do Flamengo ali. E o Arrascaeta é um cara de passes decisivos, né? E você não encontra, não consegui ver isso no jogo. E já há algumas partidas isso não vem acontecendo. A gente não pode esquecer lá atrás de problemas físicos. E também o seguinte, cara, esse é um dos problemas e das questões que o Flamengo está tentando resolver na janela, que é um cara para substituir o Arrascaeta. Porque sem o Arrascaeta, e aí? Quem é outro Flamengo. No sentido de que você tem jogadores muito agressivos, jogadores verticais, caras que vão atacar muito a área, mas o meio de campo não pode perder o controle. E quando ele está em baixa, isso se revela, como foi hoje. Não tenha perdido o controle, mas foi muito chato jogar no meio de campo hoje em função da marcação do Galo. O Cuca foi muito bem. Gabriel Menino lado esquerdo, além de 3 zagueiros, Gabriel Menino, Scarpa lado esquerdo, Gabriel Menino lado direito. Palmeiras ganhou a Libertadores da América do Flamengo com o Scarpa jogando onde ele jogou hoje. Isso foi uma da surpresa do Abel para o jogo, para aquela decisão no Uruguai. Então, não é nada estranho o Scarpa jogar na função dele hoje. E é um jogador que consegue também ajudar muito. O meio de campo, Alan Franco e Fausto Vera. O Vera, quando precisava, um passo atrás entre os zagueiros. E o Alan Franco, você pega a movimentação dele, ele é de esquerda, direita e centro. Quer dizer, foi o volante que ficou sendo arrastado o tempo todo para tirar do Flamengo o passe por dentro, tirar a possibilidade do Arrascaeta receber com folga e passar a bola, tem isso também. E aí com o lado esquerdo, né, o Coelho e o Rony lá direito, caras que retornam e marcam também. Então assim, o Galo teve uma participação coletiva muito boa, que nos leva a crer que pode ser esse Galo, pode ter uma ou outra alteração, mas esse formato para um jogo de mata-mata, em que você tem que eliminar as possibilidades do adversário. E foi só 1-0 numa bola parada. Eu acho que isso dá ao Cuca assim, um caminho e para o time do que fazer em mais um jogo fora de casa no Maracanã contra o Flamengo. Agora, depois da semana de protestos com os bolsos para fora dos jogadores, né? O Rony chegou a pedir a rescisão, depois voltou atrás. Eu acho que o maior símbolo do que o Atlético está passando o Fausto Vera estava afastado, não jogava desde janeiro. E agora jogou contra o Atlético Bucaramanga, já saiu titular contra o Flamengo. Já virou uma peça importante de novo nas mãos do Cuca. Aparentemente ele desejava ser negociado, existia essa possibilidade. Ele pediu para não atuar, assim aconteceu, mas ele pediu para voltar, de acordo com as informações. Ele solicitou ser considerado novamente. E aí conversou lá com as pessoas, porque, né, não é assim, não quero mais, agora eu quero, né? Não deve funcionar assim. Tem que ter uma conversa e tal. Só que o Atlético está num momento muito delicado, né? Justamente em relação à escolha de jogadores por parte da comissão técnica para ir para dentro do campo com a cabeça livre de distrações e conseguir jogar. As pessoas que
o Jailson esteve lá no jogo, no meio de semana, contra o Bucaramanga, as pessoas que foram ao estádio do Atlético Mineiro e vaiaram os jogadores que buscaram seus direitos, ou pelo menos tomaram providências para isso, elas estão prestando um tremendo desserviço, né, ao futebol profissional no Brasil. Já é um padrão difícil de alcançar. As diretorias, os dirigentes que atuam corretamente em relação a uma série de aspectos, entre eles, e talvez principalmente, a remuneração de jogadores. Não tem esse papo, mas eles ganham muito, então não tem problema se ficam 3 meses sem receber. É como se quem ganha muito não precisasse programar a sua vida de acordo com o que recebe. E todo mundo que programa a sua vida de acordo com o que recebe precisa receber, senão alguma coisa vai acontecer, vai deixar de acontecer. Então esse nonsense tem que acabar. Se você vai ao estádio e vaia um jogador que ou entrou na justiça para receber o que lhe devem, ou notificou o clube, que significa, estou avisando, hein? Estou aqui trabalhando, mas estou te avisando. De forma extrajudicial, quer dizer, não na justiça ainda. Se você fez isso, você está colaborando para dirigentes que contratam e não pagam. Você está levantando pompons igual uma cheerleader para esses caras. É isso que você está fazendo. Fora que os jogadores em campo em aquecimento ou no começo do jogo, sendo vaiados por causa de uma decisão que eles tomaram, tendo um jogo diante deles para resolver uma classificação na Copa Sul-Americana, eles vão atuar bem, mal ou mais ou menos, depois de receber esse tipo de manifestação desse pessoal. Eu achei que eles jogaram mais à vontade hoje do que na quinta-feira. Estou falando do Rony e do Saiu um peso também. Não é por acaso, né? Não é por acaso, mas saiu um peso também depois daquele jogo. Estava lá, como vocês citaram. O Scarpa e o Rony foram vaiados desde o telão, desde antes do jogo. O Cuca falou sobre isso, né? Que tem que ter muita personalidade. Mas ele está insistindo, quer dizer, deixando acontecer. A questão do Fausto Vera, por exemplo, o Cuca não tinha mais o que fazer em relação à posição de volante. O Cuca já não tinha mais opção. Tudo bem o Fausto Vera ter se colocado, né, ali à disposição para atuar, mas também, assim, eu não tenho informação, mas eu também não duvido do Cuca ter chegado e vou conversar com ele. Tá aqui mesmo, já voltou a treinar normalmente para ver de atuar, porque não tinha mais o que fazer. O Cuca, ele tentou colocar o Rômulo, ele tentou colocar o Ivan Roman, que é o garoto, 2 garotos são zagueiros. Ele improvisou os 2 e eles foram muito mal contra o Palmeiras. Na verdade, o Rômulo foi muito mal contra o Palmeiras e o Ivan Roman contra o Bucaramanga não desenvolveu tanto assim. Então o Cuca não tinha o que fazer. Então a escolha dele foi tanto que o Fausto Vera sai de não relacionado para titular no jogo decisivo. E hoje já foi titular também. E teve um susto, né? Daqui a pouco a gente vai falar desse susto que quase que o árbitro marcou o pênalti, né? Aquilo depois ali, foi verdade. pro VAR. Ramon Abate-Abel. A discussão se deveria ser expulso ou não, porque aí o pênalti virou falta. A gente fala sobre isso já. Agora, o Vinha, que Sim. Já tinha sido... Vinha muito bem já contra o Bragantino. Eu sabia. Não, era uma questão de tempo. Né? Não, mas surpreende a forma física com que ele está jogando, né? Está jogando bem. Agora, eu queria saber de você, Elton. O Pedro titular mais uma vez. Correspondeu? Ele é titular? Porque é o que eu estava falando. Eu acho que o Felipe Luiz gosta de ter opções, a ponto de talvez ele não queira ter um time titular. Então, eu acho de qualquer forma, parece que a rixa entre eles, a treta, como se diz hoje em dia, foi resolvida. Né? Eu acho que o Flamengo já ultrapassou essa barreira da discussão de 11 titulares. Porque a gente está falando aqui de a Arrascaeta é titular ou não, o Gonçalo Plata é titular ou não. Está chegando o Saul, está chegando o Samuel Lino, a gente nem citou aqui, né? Está chegando também. Falta confirmar, pode ter um Carrascal, enfim. A gente está falando de um elenco de 14, 15, 16 jogadores. A gente citou o sistema defensivo fazendo gols. O Alexandro, na sua estreia, fez gol também. Você falou do Alexandro, só para não esquecer, porque o Cuca está ganhando a opção do Alexander, né? Do Fluminense, que era do Fluminense. Então, do lado direito, está chegando o Emerson Royal, mas você tem opções ali na lateral direita também. Ok, pode perder um jogador como o Wesley, né? Já perdeu, aliás, um jogador como o Wesley. Vai briga direto o Varela. E aí tem o Varela, que muitas vezes é usado na esquerda, onde tem muita gente jogando por ali, e pode ter o Samuel Lino também. Então, a questão do Pedro
ele é um jogador que hoje voltou a ser um jogador para ser utilizado pelo Felipe Luiz. No momento que a gente vai ver a apresentação ali do Emerson Royal e do Saul, para antes do jogo contra o Atlético. Duas ótimas opções. É claro que rumores sempre vão acontecer em janelas de transferências, principalmente se tratando de um clube que tem muito dinheiro, mas falou essa semana, por exemplo, que o Flamengo estava de olho no Beltrán, jogador que está no futebol italiano e que pode ser também ali um atacante, né? Ele é um meio atacante, ele joga como um falso 9 muitas vezes, mas pode jogar como referência também. Então, o próprio Boto, em outras oportunidades, indiretamente, falou da necessidade de ter um cara ali como referência, mesmo tendo o Pedro no elenco e com essa polêmica toda, né, de vai embora ou não vai, vamos colocar uma multa aqui de 15 milhões de euros. Eu não vejo o Pedro hoje como titular, ele está titular do Flamengo, assim como muitos desses jogadores estão como titulares do Flamengo, porque eu acho que já passou essa discussão, você tem 16, 17 jogadores que tranquilamente podem fazer o Flamengo funcionar da maneira que o Felipe Luiz gosta que um time funcione. E não duvido muito da gente ver na quinta-feira a estrutura dessa equipe que vimos contra o Atlético, uma equipe totalmente diferente contra o Ceará, e mesmo assim sendo uma equipe muito forte, né, enfrentando o Ceará no Castelão. O Emerson Royal e o Saul chegam com status de titular? Acho que tem tudo para jogar. O Saul pode jogar como segundo volante. Você pode ter Jorginho e Saul. Pode ter. O Saul não é o Gerson, não é a Arrascaeta. É legal olhar para o Saul do Atlético de Madrid, não o Sevilha. No Atlético de Madrid é uma escola que tem tudo a ver, escola do Simeone, que o Felipe Luiz aprendeu, tenta retirar muita coisa. É uma escola que o Saul conhece. Então, assim, a adaptação dele não deve ser difícil. Deve ser facilitada pelo ambiente. Empolgado, né? E eu acho que um cara que pode jogar tranquilamente no meio de campo do Flamengo, o Emerson Royal também, no lateral. O Saul falou que teve muitas outras propostas, inclusive para ganhar mais dinheiro, e preferiu o Flamengo. Para ganhar a Libertadores da América, certamente foi a única.